Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Roberta Astrologia, que é um espaço para você aprender como utilizar a astrologia como uma ferramenta para compreender e melhorar a sua vida, porque afinal de contas, a astrologia ela é sim sobre a vida. Eu sou Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e esse é o vídeo. Rufem os tambores? Não, não tem tambores aqui. Do mês de março, as previsões do mês de março de 2025, que justamente, né, é o nosso marco de mudança astrológica, porque embutido nesses movimentos de março nós temos o ano novo astrológico, sim, podemos brindar, podemos celebrar, porque para a astrologia o ano novo, né, 2025 começa quando o Sol ingressa ao 0 grau do signo de Áries, o que acontece esse ano no dia 20 de março de 2025, marcando o equinócio, né, da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul, e é o nosso marco de mudança de movimento quando a gente fecha então o ano de 2024, astrologicamente falando, e entramos no ano de 2025. Eu já falei sobre isso aqui no meu canal, se você já me acompanha há um tempo, você já sabe, né? Que ali é aquela viradinha do calendário mundano de dezembro, né? De 31 de dezembro para 1º de janeiro, a gente só tá virando um calendário convencional. Mas para a astrologia, que é essa ferramenta milenar que estuda e acompanha os ciclos e os ritmos da natureza, onde tudo tem o seu ritmo, tudo tem o seu fluxo, tudo tem o seu momento, o ano novo acontece agora, no dia 20 de março, tá bom? Então, sem mais delongas, se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui. E também aproveita para compartilhar esse conhecimento astrológico com os teus amigos, né? Porque março vai ser um mês, assim, ó, que é força na peruca, com muita coisa acontecendo e um período de encerramento de um ciclo para a abertura de um novo momento. Mas calma, que se você ficar aqui até o final desse vídeo, você vai sair com uma ideia bem concreta para fazer o seu planejamento, para observar também, porque a astrologia ela é uma ferramenta que nos auxilia muito a observar a nossa vida, né? Parte da observação da nossa vida. Não tem nada aleatório acontecendo ou que vem do nada. Não. Tudo é avaliado dentro de um contexto, dentro de um momento, onde você tem o seu mapa astrológico como essa ferramenta para entender qual é o ciclo que você está vivendo agora, o que está mais ativo, o que está pegando aí na sua vida, quais são os movimentos mais marcantes para você e quais são os momentos, assim, que às vezes a gente sabe que a gente tem que administrar algumas tensões, algumas coisas que não são bem da nossa vontade, mas faz parte da vida, afinal de contas, a gente está aqui, né? A gente vive todas as experiências. Mas claro que a gente administra as coisas de formas diferentes, porque todos nós temos a nossa individualidade, e na astrologia isso não é diferente. Você tem sim uma individualidade astrológica, tá bom? Bom, então. Vou pegar aqui só para não me perder em todas as datas. Vou trazer aqui os movimentos principais. Não vou falar de trânsito a trânsito do mês de março, porque até não seria tão relevante assim. Mas eu vou falar assim dos momentos de ingressos, de planetas em signos. Vou trazer aqui o momento dos eclipses e também a questão das retrogradações para você ficar atento, ligado, anotar. Então, pegue sua agenda agora, seu caderninho de anotações e me acompanhe aqui. Bom, já começa então com dia 1º de março, a Vênus entrando na sua retrogradação. Bom, o que que significa, meu Deus? Afinal de contas, quando a gente fala em retrogradação, muita gente, né, tem muitas informações desencontradas, ou então algumas pessoas podem entrar até num certo desespero, achando que as coisas não vão funcionar, que não vai dar nada certo. Calma, não é bem por aí. Eu falo sobre a retrogradação num vídeo aqui que eu acho que eu trago o exemplo de Júpiter retrógrado em Gêmeos, dicas para você aproveitar Júpiter retrógrado em Gêmeos, que eu vou deixar aqui o card para você assistir, onde eu explico esse conceito mais teórico da retrogradação, que nada mais é do que um movimento aparente. Parece que o planeta está caminhando para trás, mas ele não está. E aí é uma questão importante para você pensar aqui e refletir comigo. O que que é uma retrogradação? Imagina, eu estou ali caminhando direto e reto, eu sou a Vênus, né? Eu sou a Vênus, maravilhosa. Estou caminhando direto e reto para resolver os meus temas, os meus assuntos. De repente eu, pera aí, vou mudar de direção. Então, a retrogradação de um planeta simplesmente é uma mudança
na direção daquele planeta, na direção daqueles assuntos. Então, é uma mudança que ela é temporária. E é justamente essa mudança de direção, nessa mudança de movimento, que é a que faz o quê? O rever, o repensar, o refletir. Às vezes tem uma coisa ali que está para se consolidar, por exemplo, e aí muda de condição. Volta atrás, pezinho atrás. Peraí, vou pensar, vou refletir. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que essa é a minha vontade? Em relação a Vênus, será que eu gosto realmente disso que eu estou fazendo? Será que isso, qual é o benefício que isso traz realmente para a minha vida? Afinal de contas, a Vênus é a pequena benéfica. Então, será que isso aqui está me trazendo benefício? Será que esse trabalho está alinhado com aquilo que eu gosto de fazer, me dá prazer, me traz benefícios? Esse relacionamento, então é aquele momento que a Vênus dá uma mudada na direção e justamente esses temas, essas questões que já vêm se desenvolvendo, né, que já estão ali prestes a se consolidar, dão uma, entre aspas, pausa. Então, o movimento de retrogradação nada mais é do que essa alteração temporária na direção de um planeta. E isso pode trazer, sim, uma certa frustração, especialmente se você está em vias de fechar um negócio, digamos aqui que Vênus tem a ver com uma questão imobiliária, de imóveis, né? Tem uma relação com casa 4 no seu mapa. Você está ali prestes a assinar um contrato para adquirir a sua casa própria. Legal, um financiamento, né? Uma conexão com casa 8. E de repente, peraí, faltou um documento, tem uma revisão, vou ver se é isso bem que eu quero, ou a pessoa que vai assinar o contrato com você dá uma repensada, até porque a Vênus também significa, né, além dessa questão dos relacionamentos, ela é uma co-significadora de casamento, de relacionamentos, de uma maneira geral, significa isso, nossa percepção em relação ao prazer, ao amor, tudo isso são temas venusianos, sim, mas ela também tem um papel dentro do seu mapa astrológico, e é aí que você tem que entender o que que Vênus representa para você, porque é esse o ponto, né, que é a retrogradação vai trazer aquele processo de revisão e, de novo, são questões que já estão acontecendo, não são temas novos, né? A retrogradação nunca traz uma novidade, nunca traz um, olha aqui, né? Surpresa. Não, é sempre algo que já vem acontecendo. E aí, o momento da retrogradação é quando a ficha cai, a coisa parece que dá uma paralisada para você realmente ponderar, refletir e rever. Então, essa retrogradação da Vênus começa agora no dia 1º de março, tem muita conexão temporal com o que estava acontecendo aí na sua vida, no seu contexto, na primeira semaninha de fevereiro. Então, o que estava acontecendo aí na primeira semana de fevereiro? Porque esse é o ponto, né, que a Vênus vai voltar agora. E também, né, ela vai até o dia 12 de abril. Então, são mais ou menos uns 42 dias de Vênus retrógrada. E dentro desse ponto também, ela vai voltar ainda no mês de março para Peixes. E aí pode ser um momento interessante, né, que eu vou trazer aqui esse momento para apaziguar ou trazer uma conciliação, né? Uma revisão de acordo que pode trazer um certo benefício dentro desse processo todo. Então, calma, não precisa entrar em desespero porque um planeta ficou retrógrado, ainda mais porque em março a gente vai ter dois, né? A gente vai ter a Vênus e a gente vai ter o Mercúrio também, tá bom? Além disso, depois, né, o próximo momento aqui que eu quero destacar para você é no dia 3 de março, a gente vai ter o Mercúrio ingressando em Áries. Então, Mercúrio muda de condição, ele sai de Peixes, onde ele está transitando ali desde fevereiro, e aí ele entra em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, um signo cardinal, do fogo, então expansivo, ativo. Então, a comunicação ela pode ficar mais direta, pode ficar mais reta, pode ficar mais papum, no sentido assim, ó, mais rápida, mais acelerada também, de uma maneira geral. E aqui pode ser aquele momento de destravar. Sabe quando você pode destravar algum projeto, tirar alguma ideia da gaveta, ousar, né, em alguma questão ali, não, quero começar algo, quero começar um estudo novo, alguma coisa nesse sentido. E aí você pega e tira esse processo, esse projeto da gaveta, porque Ares tem essa coisa do pioneirismo, de fazer e acontecer. Porém, contudo, entretanto, né? Esse Mercúrio também vai retrogradar no mês de março. Então, é aquele momento de dar, de repente, acionar o botãozinho do start, né? De você tirar, de repente, aquele projeto da gaveta, mas, ao mesmo tempo, observar o que acontece nesses primeiros 15 dias de março, porque depois, quando o Mercúrio retrogradar a partir do dia 15 de março, aí você vai ter que dar uma revisada nessas questões e nessas situações, nessas informações, tá bom? Então, assim, aquele momento, sim bacana para entrar no fluxo, ser proativo, mas ciente, né, de ter que observar o que acontece no contexto, no entorno, tá bom? Além disso, a gente tem também
E ainda em março, no dia 14 de março, a gente tem a lua cheia no signo de Virgem, que vai ser um eclipse. Então, é uma lua cheia eclipsada, vai ser o eclipse lunar. Eclipses, são marcos, né, que são um tanto desconfortáveis, porque eles são apagões. Então, eles quebram a ordem natural das coisas. Pensa na astrologia, né? Você tem uma ordem natural das coisas, tu tem o seu ritmo, tu tem o seu fluxo, tudo tem o seu propósito, e aí você tem o sol, né? Você tem a lua, e no eclipse, esses luminares, que eles são os princípios doadores de vida na astrologia, a luz desses luminares é ocultada, é ceifada, né? Ela acontece um apagão. Quase derrubei o microfone. Então, por isso que os eclipses, eles geram um caos, né? Eles reorganizam as coisas de uma maneira um pouco mais caótica. Os antigos tinham muito medo dos eclipses, eles estão associados a questões muito mais tensas, né? Dentro da astrologia mundana, a gente observa e avalia muito o lugar onde o eclipse vai ser visível, porque ali é um ponto de atenção. Porém, dentro da astrologia natal individual, você não precisa ter medo de um eclipse, né? E sim ficar atento, especialmente se o eclipse pega pontos pessoais do seu mapa e os mais pessoais possíveis, tipo Sol, Lua e Ascendente. E aqui, calma, relaxa que eu vou trazer a informação para você. Esse eclipse acontece, né? O Sol vai estar em Peixes, a Lua vai estar em Virgem, afinal de contas é um eclipse lunar, então acontece numa lua cheia, uma oposição entre Sol e Lua, e acontece no grau 23 e 54. Então, se você tem planetas entre os graus 21 e 24 dos signos mutáveis, que são, quem são os mutáveis? Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Preste atenção nesse eclipse. E aqui eu tô falando especialmente assim, ó, cai no seu Sol, cai na sua Lua, cai no seu ascendente, que são os pontos mais importantes e mais relevantes. Ah, caiu em cima do Saturno, não é tão relevante assim, o Júpiter também não. Olha, né, para se você tem, né, Sol, ascendente e Lua entre esses pontos de 21 e 24 graus de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, esse eclipse pode ser mais relevante para você. Ele acontece no dia 14 de março e é um eclipse lunar. Então, os eclipses lunares, eles têm também uma questão mais, uma percepção mais interna, mais interior. Às vezes é uma mudança que ela é muito sutil, porque ela vem de dentro para fora. Lembra que a Lua é um ponto de inconsciência na astrologia e o Sol é um ponto de consciência. Então, o eclipse solar, às vezes, ele traz muito mais a questão ativa. E o eclipse lunar, ele é mais receptivo. Então, se você tem esses pontos que eu mencionei aqui, preste atenção, né, na sua vida, no seu contexto, no que está acontecendo e como você percebe as coisas nesses dias, uns dias antes e uns dias depois do eclipse. Lembrando que eclipses denotam processos, nada acontece ali, especialmente naquele dia em si, mas ele vai desencadeando um processo que vai se desenvolvendo ao longo de um tempo mais ou menos ali de 1 ano e meio, tá bom? Depende, às vezes mais, às vezes menos. Bom, além disso, o que que a gente tem? A gente tem no dia 15 de março, um dia depois do eclipse, Mercúrio ficando retrógrado. E aí, Mercúrio vai retrogradar. Lembra que ele recém entrou em Áries. Ele entrou em Áries ali no dia 13 de março. Pedi para você prestar atenção, anotar na sua agenda o que vai acontecendo e vai se desenvolvendo ali nos primeiros 15 dias de março. Daí, quando Mercúrio retrograda, a Vênus também já está retrógrada, e aí a gente tem uma conexão, né? A gente tem esse bate-bola aí de Vênus e Mercúrio, que vão ficar transitando entre essas áreas de peixes e Áries do teu mapa. E aqui é uma questão interessante de você prestar atenção, porque como tem essa conexão com a Vênus também, às vezes pode surgir alguma conversa interessante, algum acordo, alguma negociação, alguma informação que pode ser relevante para você, tá bom? Então vai depender do seu contexto também. Agora, retrogradações de Mercúrio, né? A regra é clara, já diria Arnaldo, não é recomendável, por exemplo, investir em equipamentos eletrônicos, porque, né, você pode acabar comprando gato por lebre, pode haver um funcionamento
mais complicado em termos de comunicação, deslocamentos, vai fazer uma viagem, então se programa, né? Legal, revisa se a passagem está ok, revisa se as reservas do hotel estão realmente reservadas para aquele dia, atenção a e-mails, comunicação, né? Ao entendimento também das questões, né? Da própria comunicação, né? Porque Mercúrio, ele também é a forma como a gente percebe as coisas, como a gente compreende o mundo, não só como a gente comunica, né? A forma exterior, mas também como a gente recebe as informações do mundo. Então, ficar atento a alguma questão de confusão envolvendo esse processo de informação, isso é regra geral para quando o Mercúrio está retrógrado, porque, de novo, o planeta ele está mudando de direção, ele está mudando de condição, então ele não está entregando plenamente todos os temas que ele se propõe. Um planeta retrógrado tem sempre um, entre aspas, quê de rebeldia, sacou? Bom, depois disso, a gente tem no dia 20 de março, Tintim, o Sol ingressando em Áries, marcando o ano novo astrológico. Aí a gente pode dizer que 2024 ficou para trás, definitivamente. A gente ainda arrasta umas correntezinhas de 2024 nesse primeiro semestre, sim, né? Porque a gente tem ainda o Júpiter, que ainda está em Gêmeos, a gente tem o Saturno, que ainda não entrou em Áries. Então a gente tem umas coisinhas, tem uns restinhos de 2024, mas o ano já muda, o ano novo, né, astrológico acontece no dia 20 de março, quando o Sol ingressa no signo de Áries. E aqui, né, claro, a gente tem que fazer uma análise numa perspectiva mais mundana, daí eu vou fazer um conteúdo, né, porque daí esse ponto do Sol ingressando em Áries, a gente utiliza especialmente na astrologia mundana para fazer previsões em relação ao país, né? Então, por exemplo, pegar aqui o mapa do Brasil e fazer quais são os possíveis acontecimentos e previsões para o Brasil, para a questão política, econômica, social, para o ano de 2025, usando, né, o mapa do ingresso do ano novo astrológico. Então, é um ponto mais ligado à astrologia mundana, tá bom? Mas, né, de fato, é aquele momento que você pode comemorar e pode celebrar que 2025 finalmente começou. E não é que a gente fala aqui no Brasil, né, que o ano só começa realmente em março, depois do carnaval. Então, para a astrologia, o ano só começa depois que o ano novo astrológico acontece por volta do dia 20, ou às vezes no dia 21 de março. Bom, no dia 27 de março, a gente tem a Vênus, que lembra que ela está retrógrada, começou lá no dia 1º e vai até abril essa retrogradação. Ela volta para Peixes. Interessante. Ela continua, né, fora da sua condição normal por causa da retrogradação, mas ela ganha uma dignidade porque ela volta para o lugar da sua exaltação, que é o signo de Peixes. Então aqui é um momento que você pode prestar atenção, porque se tem alguma tensão, tem alguma coisa que está ali no ar, que não está legal, que não está bacana, digamos que seja na área dos relacionamentos no seu mapa, ou então uma questão financeira ou alguma coisa que está naquele morde a sopra, vai, não vai, consolida, não consolida, essa volta da Vênus para uma condição que ela prefere, que é peixes, mesmo estando retrógrada, aqui pode ser um ponto interessante de refazer, de repente, algum acordo, alguma conciliação, algum ajuste que pede um certo jogo de cintura, uma certa maleabilidade, que às vezes a gente tem que entender, né? Às vezes a gente tem que ceder um pouco também, às vezes para ter um benefício maior. Então, esse momento aqui, né, quando ela volta para peixes, pode ser interessante você observar, porque se tem alguma questão que está um pouquinho mais tensa, esse momento pode mostrar uma solução, um certo apaziguamento, tá bom? Depois, no dia 29 de março, nós temos o outro eclipse. Lembra que eclipses vêm sempre em pares, né? Sempre uma duplinha. Então, a gente teve aquele primeiro eclipse no dia 14 de março, que foi o lunar em Virgem. E aí, no dia 29, a gente vai ter um eclipse solar em Áries. E aí, sim, é um eclipse que ele fecha um processo que vem lá de 2023, então ele tem uma conexão com aqueles eclipses que aconteceram em 2023, 2024, e ele é um eclipse solar. E eclipses solares, eles são mais ativos, né? Ele tem essa questão, né, de muito ele é uma percepção mais expansiva, mais para fora. Porém, né, as coisas não são claras. Ele sempre vai representar um início, porque um eclipse solar vai sempre acontecer numa lua nova. Quando um eclipse lunar acontece, acontece numa lua cheia. E o eclipse solar acontece sempre numa lua nova. E a lua nova sempre representa um começo, um novo início. E aqui é um começo que está eclipsado, então ele não está bem claro ainda,
mas como ele tem uma conexão lá com 2023, ele pode mostrar realmente uma direção. É uma direção nova. Ok, resolvi aquilo que eu tinha para resolver, resolvi, ficou para trás, ficou, e agora é um novo momento, é um corte, é um início. E esse eclipse vai ser mais relevante, claro, se você tem planetas que são ativados por esse ponto, né? E aí eu digo para você que tem aí, ó, preste atenção. Sol, Lua e Ascendente, que são os pontos mais relevantes, né? Entre 7 e 9 graus dos signos de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, tá bom? Então, se você tem, né, Sol, Ascendente e Lua nesses pontos, preste atenção, porque esse eclipse pode ser mais relevante para você. Aí no dia 29, também, no mesmo dia do eclipse, a gente tem Mercúrio voltando, né? Tá retrógrado, ele sai de Áries e volta para Peixes. Aí ele vai conectar os pontinhos do início do mês. Lembra que eu falei ali, ó, preste atenção ali nos primeiros 15 dias de março. Então, quando o Mercúrio voltar para Peixes ali no dia 29, ele vai conectar tudo que já vem acontecendo, que já vem se desenvolvendo desde o início do mês. E aí pode ser realmente uma percepção mais interna, tá bom? Lembra que peixes é um signo ligado ao elemento água, então ele é mais receptivo, analítico, tá muito ligado à comunicação que é um pouco mais sutil, um pouco mais simbólica. E aqui pode ser também uma percepção de ajuste para fazer, mas é que é muito mais interna do que externa, né? E aí você pode ir começando a amarrar aqueles pontinhos que estão soltos. E por último, né, eu vou trazer aqui um destaque que não é algo que eu utilizo na astrologia natal individual, e sim numa perspectiva mais coletiva, mas é um ponto interessante porque é uma mudança, né, importante que acontece no mês de março, então eu também vou trazer aqui, que é Netuno ingressando em Áries no dia 30 de março. Eu não uso Urano, Netuno e Plutão dentro de uma análise natal individual, né, e eu tenho, né, já falei sobre isso aqui no canal, depois posso fazer um vídeo explicando melhor, não quero deixar esse vídeo muito longo. Mas eu uso sim para análises mais coletivas, mais mundanas. Eles são muito lentos, eles estão ligados a processos muito mais longos e muito maiores, muito mais amplos. E aqui é uma coisa interessante, né? Você perceber, por exemplo, a última vez que Netuno ingressou em Áries foi em 1861. Netuno leva 165 anos para voltar para o mesmo ponto. Olha que interessante, né? Então, por isso que ele é muito, 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 muito lento. Ele leva 165 anos para fazer essa roda toda, né, do zodíaco. Então, a última vez que ele esteve em Áries foi em 1861, que foi o ano que começou a Guerra Civil Americana, ou a Guerra da Secessão, dividiu o Norte e Sul. E tem todo esse bafafá acontecendo agora, né, em relação a uma divisão, polarização, e muitas questões, né, que se remetem a esse período pré-Guerra Civil Americana, acontecendo novamente no contexto, né, da história agora recente dos Estados Unidos. E essa é a questão que eu quero trazer aqui para você. Os planetas especialmente esses geracionais, ou os planetas mais lentos também, como Saturno e Júpiter, eles estão ligados às grandes conjunções de Saturno e Júpiter, eles estão ligados a processos maiores, eles se conectam temporalmente com outros momentos. Então, existe uma semelhança, existe uma correspondência, existe uma conexão temporal entre o processo que a gente vai viver a partir de 2026, que é quando Netuno finca a sua bandeira em Áries e fica, porque esse ano ele entra e sai. Então, esse ano ele dá só um gosto dessa questão. Mas quando ele fincar a bandeira lá em 2026, quando ele realmente ingressar em Áries, ele pode retomar pautas e assuntos do último momento que ele esteve em Áries, que foi esse período entre 1861 e 1875. Então, Netuno fica 14 anos mais ou menos em cada signo, viu? Ele é muito lento. Então, o que estava acontecendo no mundo entre 1861 e 1875? Eu trouxe o exemplo aqui da Guerra Civil Americana, mas várias outras coisas aconteceram no contexto mundial, econômico, global.
essas pautas, esse momento do tempo lá atrás do passado tem uma conexão com o que a gente vai viver a partir de 2026, mas isso daí vai ser um tema para um próximo vídeo, tá bom? Obrigado, né? Ufa, para você que assistiu até aqui. Eu disse que tinha muita coisa acontecendo em março. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos também que gostam de astrologia, porque isso me ajuda a levar o meu conteúdo para mais pessoas, tá bom? Esse é o recado de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.